Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito interessante, principalmente para provedores de internet, exclusivamente aqueles que estão começando suas operações, para que se atente nesse possível erro que você pode cometer durante o seu início aí, beleza? Bom, se você já em algum momento percebeu que os seus clientes bloqueados, seus clientes inadimplentes estavam acessando a internet, é porque esse vídeo não chegou ainda em você, né? Então, hoje a gente vai explicar aqui o porquê que um cliente bloqueado, porquê que um cliente inadimplente, ele pode ainda assim conseguir navegar na internet. E isso se deve muitas das vezes a uma má configuração nos seus equipamentos, beleza? A gente vai entender o que poderia ser essa má configuração, como bloquear o seu cliente de uma forma eficiente e evitar esse tipo de problema, beleza? Para a gente começar, a gente precisa entender como que funciona o bloqueio de um cliente, principalmente quando você trabalha com um sistema de gestão, né? Na maioria dos provedores, todos eu acredito, que estão começando, exceto alguns cenários específicos, utilizam um sistema de gestão de provedores, certo? E esse sistema ele vai se integrar com o seu sistema de pagamentos, para quando um cliente ele não pagar, automaticamente ele seja bloqueado, né? Ele seja imediatamente proibido o acesso à internet para esse cliente, beleza? Mas como funciona isso por trás das cortinas? Basicamente, na maioria dos casos, né, na maioria dos softwares e aplicações de provedores, o que acontece é que as aplicações reservam um pool ali, um conjunto, uma faixa de endereços de bloqueio e automaticamente quando o cliente ele se torna inadimplente, ele passa a pegar essa faixa de bloqueio, ele passa a receber essa faixa de bloqueio e não recebe mais a faixa normal na qual você configurou aí. Porém, nem sempre somente trocar o IP para faixa de bloqueio, o que seria caracterizado como faixa de bloqueio, vai fazer com que o cliente seja impedido de navegar na internet, né? Muitas das vezes alguns sistemas apenas esperam que trocando a faixa o cliente ele já vai deixar de navegar, porque as configurações de, por exemplo, NAT, nos seus roteadores, nos seus equipamentos, elas não vão estar feitas para esse prefixo, para esse pool, para essa faixa de bloqueio. Entretanto, em alguns cenários, é muito comum a gente ver o famoso NAT geralzão, né? O NAT masquerade aí. E esse cara pode acabar permitindo com que o seu cliente bloqueado navegue na internet. E isso ser um problema. A gente vai mostrar um exemplo aqui, vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que um cliente está recebendo uma faixa, um IP de uma faixa diferente, e ele ainda assim está navegando devido a uma configuração de NAT mal configurada, né? Então, nesse exemplo, eu vou puxar aqui, ó, a gente tem um laboratório, onde nesse laboratório a gente tem um concentrador PPPoE, e ele está fazendo aqui também o papel de borda, ele está fazendo as configurações de NAT e roteamento aqui no seu provedor. Temos o cliente 1 e o cliente 2. O cliente 1, ele é o cliente adimplente, ou seja, é o cliente que está em dias. O cliente 2, ele é o cliente que está inadimplente, ou seja, ele não efetuou o pagamento. Abrindo aqui o concentrador, indo em PPP, a gente consegue em interface visualizar os clientes. Então aqui está o cliente 1 e o cliente 2, né? Analisando esses dois clientes, a gente pode ver que o cliente 1 ele pegou aqui a faixa 10064, geralmente usada aí, pelos provedores de internet, 164.00/10, conforme a RFC descreve. Beleza? Não me recordo de cabeça o número da RFC, mas existe uma RFC que reserva esse pool de endereços para CGNAT, né? E o cliente 2 aqui, que é o cliente inadimplente, ele está recebendo endereço IP de uma outra faixa, no caso aqui de IP privado, RFC 1918. Isso aí eu lembrei. E aí, geralmente é isso que acontece, né? Basicamente, o cliente bloqueado ele vai receber uma faixa diferente ali do seu provedor. Só que a gente pode acessar o cliente 2 aqui. Deixa eu pegar o cliente 2 aqui. E automaticamente
Eu vou indo aqui no New Terminal, ou também posso ir em Tools Ping para fazer um teste. Eu vou colocar aqui, por exemplo, youtube.com, e vou lá. O cliente está conseguindo ter resposta do youtube.com. Nesse momento, o cliente ele consegue navegar na internet, mesmo sendo um cliente bloqueado, recebendo um IP diferente. Ou seja, somente receber um IP diferente não quer dizer que você vai estar impedindo, né, o seu cliente bloqueado de acessar a internet. E isso se deve a uma má configuração executada no seu equipamento. Veja bem, aqui em pFire, né, a gente pode ver que tem um NAT Masquerade. O NAT Masquerade aqui ele está aplicando NAT para tudo, ou seja, qualquer IP que bater aqui com um pacote vai fazer NAT e, consequentemente, ele vai conseguir navegar na internet. Isso aqui é um problema gravíssimo, né? E aí você poderia se perguntar, Alan, então no caso é só consertar a configuração do NAT? Sim, se você consertar a configuração do NAT para dizer que somente os clientes, por exemplo, podem fazer NAT, automaticamente você vai impedir o acesso, né, do cliente aqui de navegar. Aqui é porque a conexão ela já está estabelecida, mas se eu tentar, por exemplo, pingar outro site aqui, o wall.com.br, ele já não vai, né, mais pingar, ó, timeout, né? Deu timeout aqui. Beleza? Só que, beleza, Alan, então eu já impedi o acesso, só fazendo um ajuste na minha configuração de NAT. Só que essa forma não é tão eficiente como a forma que eu vou demonstrar aqui, que é uma boa prática. Por que ela não é tão eficiente, Alan? Porque dessa forma, o pacote do cliente bloqueado ele vai chegar no seu equipamento e o seu equipamento vai redirecionar o pacote lá para o equipamento de borda da operadora, no caso da operadora que está à frente ali recebendo você recebe o link de internet, né? E aí isso pode gerar um consumo ali de links de internet e que isso pode acabar prejudicando, né, afetando ali a conexão de outros clientes. É obviamente que isso é irrisório, né, porque a conexão ela não vai ser estabelecida com o conteúdo, consequentemente o tráfego que vai gerar ali é bem baixo. Mas você percebe que você está gerando um consumo ali. Então, qual que é a forma mais eficiente, Alan? Você vem aqui, ó, deixa eu fechar as janelas, IP Firewall HAL. Na tabela HAL, você vai clicar aqui em ADD, né, no maisinho. Aqui na guia General, você vai usar a chain pré-routing, ou seja, antes da decisão de roteamento. Tudo que vier do seu pool de bloqueio, ou seja, da faixa de bloqueio, que aqui no meu caso é 172.1600/22, mas você vai utilizar outra faixa, enfim, ação drop, ou seja, descarta, né? Automaticamente, aqui a gente já vai ver alguns pacotes sendo contados, que foi o que a gente gerou lá. Tá? Nessa ocasião, os pacotes eles não estão indo nem mais para a sua operadora. E isso evita que seu consumo, evita consumo, né, no seu link de internet, aí, na sua perna de internet. Beleza? Então, essa seria a configuração ideal. Obviamente, você tem que ajustar esse NAT. Não é tão interessante um NAT Masquerade geral, porque além dele poder permitir que seus clientes bloqueados naveguem, ele pode acabar prejudicando a performance da sua rede interna. Mas o melhor bloqueio a se fazer, na minha visão, mais eficiente, é aqui na tabela HAL. E por que na tabela HAL, Alan? Não na tabela filter, ou então alguma regra de NAT? Porque na tabela HAL ela não tem consumo como as outras tabelas, ela não gera tanto consumo assim para descartar os pacotes como nas outras tabelas, beleza? Então, esse foi o vídeo, pessoal. A ideia é que era para ser um vídeo bem simples, bem curto mesmo, para que a gente possa passar esse conteúdo aí. E espero que eu tenha ajudado. Se eu tiver ajudado você, deixa o like, compartilha, comenta aí um cenário que você pegou clientes bloqueados navegando na internet, com esse cenário aqui. E deem sugestões de vídeos aqui para que eu traga para o canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e valeu!